Boa noite. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Prazer estar com vocês mais uma vez, né, no nosso Café com Teologia. Eu estava acompanhando ali um pouquinho o chat do YouTube e para mim vai ser Café com Teologia. Para alguns eu já vi que é jantar com teologia e para outros eu percebi que é sobremesa com teologia. Não sei a sua necessidade, mas que bom que você está conosco. E eu sei que você vai ser abençoado, vai ser edificado na noite de hoje. A gente tem o privilégio, né, de mais uma vez ter conosco o pastor Eliseu Gomes. Ele está dando seguimento da temática identidade wesleyana. No mês passado, ele trabalhou conosco sobre meios da graça. Deixa eu até pegar minha cola aqui um pouquinho, para fazer um lembrete rápido, né? Ele trabalhou conosco os meios particulares da graça, como a leitura da Bíblia, a meditação, a oração e o jejum. Os meios públicos, o batismo, a ceia, a adoração coletiva, a prática da misericórdia. E ele falou também sobre essa prática da misericórdia de forma física e de forma espiritual. Foi muito bom, a gente pôde abrir o nosso leque de reflexão voltado aos meios da graça. E hoje ele vai dar continuidade nesse trabalhar da identidade wesleyana sobre a nossa eclesiologia. E a gente estava conversando, né, em off, e ele disse que estava muito empolgado para a aula de hoje, porque é algo que ele gosta muito, que mexe bastante com o coração dele, e ele tem muita paixão de falar sobre esse assunto. Então eu quero encorajar você, né, a pegar aí o seu computador, seu tablet, seu celular, fazer as suas anotações e ser edificado na noite de hoje. A única coisa que a gente vai pedir hoje, a compreensão de vocês, é que o nosso tempo de aula vai ser mais restrito. A nossa live vai ter mais ou menos 1 hora no máximo, e hoje, infelizmente, a gente não vai poder abrir para perguntas. Então você guarda aí as suas perguntas, as suas dúvidas, e no mês de abril, quando nós tivermos a última live relacionada à identidade wesleyana, se der tempo, você joga aí uma pergunta do módulo anterior, tá bom? Que Deus nos abençoe, que esse tempo seja um tempo de edificação para você. Pastor Eliseu, bem-vindo, e a sala é sua. Que Deus possa usar a sua vida com graça e com sabedoria nessa noite. Amém. Obrigado, pastor Mateus. Obrigado aí à 8ª região, nosso querido Bispo Rames, e todos os meus amigos. Eu tenho muitos amigos aí, meu Deus, estou em casa quando estou na 8ª região. Um abraço grande. O que eu vou trazer hoje para nós, a gente compartilhar aqui um pouco, é sobre a eclesiologia wesleyana, a forma como o organismo wesleyano se desenvolveu na historicidade do movimento. Não vou falar sobre governo, tipo episcopal, representativo e tal. Não vou entrar nesse mérito. É mais no organismo da igreja interna. Antes eu queria mostrar para vocês as minhas fontes biográficas, para vocês entenderem que o nosso trabalho aqui é um pouco bem comunicativo e pesado, e pesquisado, analisado. Tem aqui, ó, Wesley, a explicação clara da perfeição cristã. Então, eu me baseei um pouco nesse livro aqui para também trazer essa palestra. A vida de Francis Asbury, o bispo da América. Esse livro aqui mostra muito da eclesiologia wesleyana em terras americanas, né? Esse aqui é uma raridade, é o Fichte. Esse livro aqui, não sei quantos séculos tem. Olha só, olha como é que ele é. E aqui fala muito sobre a eclesiologia wesleyana e as informações que eu vou passar. O notável povo do coração aquecido, do Odilon Massolar Chaves, é outra fonte biográfica que a gente estudou. E sobre Charles Wesley, 1000 Vozes para Celebrar, que é uma edição da Editel, com a parceria de Luiz Carlos Ramos, Simei Monteiro, Paulo Ares Matos, que é o bispo, né? Carlos Alberto Rodrigues Alves. Muito bem. Eclesiologia. Para entender primeiro a questão do nome em si, vamos trabalhar um pouco, então, a eclesiologia. Então, eclesiologia. Muito bem. A eclesiologia, do grego, vem da palavra eclésia, que é a junção de eclesia. Eclesia. O ramo da teologia que
tem como objetivo o conjunto de definições como a origem, o governo, as funções, a organização. Quando você fala em eclesiologia, não é só a doutrina, você envolve todo o organismo da igreja. E essa palavra, eclesiologia, ela traz a ideia central do que seria isso aí. Muito bem. Quando foi no segundo século a.C., o Ptolomeu Filadelfos, ele trouxe os escribas de Jerusalém para traduzir a Torá, o Tanakh, para a língua grega. Então, ali eles começaram a substituir as palavras. Entre elas, a palavra carral. Carral, oh meu Deus do céu. Carral, ok? Isso aqui é transliterado em português. Na verdade, não é assim que se escreve no hebraico, né? A palavra carral veio como uma resposta, veio como um texto de Adão, lá em Gênesis, e também Jesus usou a mesma palavra em Mateus. Aí, a Septuaginta, que é a tradução dos 70, definiu como eclesia, que seria clamor, o chamado, aqui chamado, né? Todos chamados. Então, a palavra carral aparece em Gênesis 3:9. Gênesis 3:9 diz assim lá o texto, eu anotei aqui para vocês. Diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão. Deixa eu apagar isso aqui e colocar essa frase aqui para você. E chamou Deus a Adão. Houve um chamado. O primeiro chamado foi esse aí. E chamou Deus a Adão. Ok. Só houve chamado. Anota isso aí. Só houve chamado por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria chamado. Por que você é chamado? Por que Deus te chamou? Por causa do pecado. Adão pecou, a palavra chamado apareceu a primeira vez na Bíblia. Carral. Carral, então, ali em Gênesis 3, está para convocação. Convocação. Não é um termo que usamos hoje no substantivo. Vamos à igreja, um prédio. Não. Vamos igrejar. Vamos convocar. Estamos chamados. É assim que nasce. Então, eu tenho um paralelo. Eu tenho Gênesis 3:9 e eu tenho Marcos 3, 13-15, onde Jesus sobe um monte e chama para si os que ele mesmo quis. A palavra carral aparece de novo, o chamado aparece mais uma vez. Bom, quando se fala em chamado, em eclesiologia, nós vamos entender que o movimento wesleyano, ele também teve que reagir a esse chamado. Houve um chamado para aquele povo daquela época, não intencional. Aqueles meninos de Oxford começaram a buscar o Senhor e começaram a ter uma visão diferenciada da vida cristã, incluindo a santidade. Depois veio a compreensão dos meios de graça. Quando o movimento começa, espontaneamente, o Wesley e os seus companheiros tiveram que responder àquele momento. E aí é criado ou estudado uma eclesiologia wesleyana. Ela vai aparecer espontaneamente. Gente, não vai ter Wesley atrás de uma escrivaninha. Agora que eu lembrei que tem que falar mais devagar, eu me empolgo no negócio, vou embora. Na verdade, não vai ter assim um pessoal estudando como é que nós vamos fazer esta igreja, como é que vamos liderar esta igreja, como é que vamos... Não, a necessidade foi trazendo foi buscando algo para que eles pudessem atender aquela necessidade. Então, nós vamos ter aqui a seguinte coisa, nós vamos ter a Igreja da Inglaterra, vou pegar aqui ok. Nós vamos ter... meu Deus, está quebrando isso aqui tudo hoje. Igreja da Inglaterra, né? Eu tenho aqui que é o grande grupo. E aí eu tenho no paralelo, o movimento
wesleyano. O problema é que isso aqui é uma igreja oficial, é a chamada church. Não havia outra igreja na Inglaterra que fosse conhecida como igreja se não fosse a igreja anglicana, ou a igreja da Inglaterra, que está aí, ó, tá aí, igreja da Inglaterra, ok? Como é que esse povo aqui agora, que tinha seguidores, o povo wesleyano começou a crescer a partir de 1739, eles começam a tomar forma, como é que eles iam atender a demanda se já havia uma igreja oficial? Aí que está o problema. Espontaneamente as coisas começam a acontecer. O Wesley está em casa, era uma tarde, ele tinha acabado de limpar a janela, estava tirando os sapatos que estavam limpos também, ia se preparar para o chá da tarde, porque eles jejuavam das quartas e nas sextas, mas o jejum é até às 3 da tarde, para dar tempo para tomar o chá das 17. Quando o Joel está tentando se arrumar para tomar o chá, chegou para ele algumas pessoas, dizendo: nós estamos precisando de alguém que nos oriente, de alguém que nos abençoe, que leia a palavra, que nos acompanhe. Ele foi obrigado a atender aquele pessoal. E aí nasceu a primeira sociedade metodista, porque Wesley foi oriundo da sociedade de Fair Lane, que é aquela sociedade que ele começou com os morados, lá com Peter Moller. Mas aí começou a acontecer algumas coisas que ele não concordava, como, por exemplo, dentro do misticismo havia o quietismo, ele não concordava com isso, a pregação calvinista da predestinação e outras coisas mais, fez com que ele se afastasse. Ele se afastou do grupo, foi para casa. Mas estava lá, o pessoal chegou e pediu. Ele começou a se reunir às quintas-feiras com eles, esse grupo cresceu. O que aconteceu? Vamos lá. Tornou-se, então, a primeira proposta da eclesiologia wesleyana. Olha que interessante. Começou, então, as sociedades. A primeira, a de Londres, que começou em 1739. Como é que era essa sociedade? Eles se reuniam para ler o texto, John Wesley explicava o texto, depois aquilo tornou-se um sermão, esse grupo começou a crescer, esse aqui não é o pequeno grupo ainda, esse aqui é o macro grupo, é a reunião que vai crescer entre eles lá. Nesta reunião, a ênfase tem os cânticos, a oração, o sermão. Era uma reunião mais geral, ela era muito mais abrangente. Então, eu botei aqui as sociedades. Depois das sociedades, nós vamos ter um outro grupo que vai nascer em 1742, e vão ser as classes. Já começou da forma aqui a eclesiologia wesleyana. 1742 vai ter as classes. Elas vão nascer em Bristol. Aqui nós temos Londres, e aqui embaixo temos Bristol. Também nasce de uma necessidade, as classes, porque eles compraram um prédio lá em Bristol e precisavam pagar. É coisa de wesleyano, né? Sempre tem um prédio para pagar, sempre estão pagando um prédio. Então, eles compraram um prédio em Bristol e precisavam pagar. E aí ele tem a turma que frequentava a sociedade começou a pensar no que fazer. Surgiu um homem chamado Capitão Foy. O Capitão Foy foi lá e deu uma ideia. E disse: que tal a gente reunir grupos de 12 pessoas e então separar um centavo para cada um e fazer uma coleta e entregar para ajudar a pagar o prédio de Bristol? E alguém disse assim: mas é que nem todo mundo tem um centavo para dar. A gente está numa dificuldade muito grande. Então o Capitão Foy disse: bom, reúna aí os que não podem pagar, que eu vou bancar isso aí para vocês. Visite e veja o que não pode pagar. Nesse negócio de visitar e ver que não pode pagar, foram descobertas outras necessidades. Olha que interessante. Não só necessidades materiais, como também espirituais. E aí as classes se reuniam com 12 pessoas, com o fim de arrecadar, mas eles iam discutir o sermão que foi pregado na sociedade. E ali um líder, designado pelo Wesley, e visitavam essas pessoas para ver se elas tinham condição de contribuir. E nessa de ver as condições, descobria também que as pessoas tinham necessidades espirituais, tanto quanto materiais. Então, as classes, elas começam a tornar
tomaram um corpo de pastorado. Então, são 12 pessoas. Não ligue isso ao G12, tá? Não ligue isso ao G12. O G12 é uma linguagem mais atual, numa visão que tem aí de pequenos grupos. Mas eles já eram pequenos grupos naquela época, usando, então, 12 pessoas naquela reunião. Das classes, nós vamos ter o terceiro grupo, que são as bandes, que seria em português bandos, né? São as bandes. As bandes serão uma extensão das classes. E o cunho das bandes era mais de discipulado, enquanto que as classes se ocupavam com o cuidado pastoral, então as bandes era o discipulado, era uma forma discipulado, era uma forma bem abrangente de discipular as pessoas. As sociedades, o tema seria a comunhão. Olha que pode cair na prova, tá? Cite quais eram as necessidades principais da eclesiologia wesleyana. Na sociedade, a comunhão. Nas classes, o cuidado. E nas bandes, o discipulado. Muito bem. Deixa eu apagar aqui para a gente. Deixa eu dar uma ajuda aqui. Glória a Deus. E vamos a outro quadro aqui. Vamos entender essa fase da eclesiologia. Eu não estou falando de presbítero, diácono, SD, eu não estou falando de secretário, eu estou falando do organismo da igreja, é o intra-organismo, não é o inter, é o intra. É como ela funcionar por dentro, ok? Então, eu tenho aqui 3 grupos definidos que são interligados pelo mesmo ministério, ok? Eu tenho a sociedade, ok? Eu tenho as classes, e eu tenho as bandes. Então, eu tenho a sociedade, deixa eu melhorar a sociedade aqui, não ficou boa não. Deixa eu melhorar a sociedade. Então, eu tenho aqui a sociedade, ok? Muito bem. Eu tenho as classes e eu tenho as bandes. Muito bem. As sociedades era composta de todo o grupo. A sociedade seria, então, o macrogrupo. Macrogrupo, ok? Pode escrever aí, macrogrupo. As classes seria o minigrupo. Minigrupo. E as bandes seria o microgrupo. Microgrupo. Então, quem está em casa, repita comigo. Sociedade, macrogrupo. Repita comigo. Classes, isso. Minigrupo. Bandes, microgrupo. Você não falou agora. Bandes, deixa a mão passar aí. A mão passou. Agora pode falar. Bandes, microgrupo. Então, eu tenho 3 funções do organismo wesleyano que eu posso considerar como uma eclesiologia, porque é um efeito que toma conta de um grupo. Na sociedade, o grupo era homogêneo, ok? Homogêneo. Nas classes, idem, o grupo também era homogêneo. Já nas bandes, o grupo era... Desculpa, perdão. Apaga errado. É o contrário. Era para ver se você está prestando atenção. No macrogrupo, eles eram heterogêneos, ok? E nas classes, idem, também eram heterogêneos. Já nas bandes, eles eram homogêneos. Ok? Então, aqui eram homens e mulheres, todas as idades. Nas classes, também, todas as idades. E
os grupos eram homogêneos. Aqui na sociedade era todo o povo. Todo o povo. Ok? O povo completo funcionava como uma igreja. Nas classes, então, eram 12 pessoas. 12 pessoas. E nas bandes, era de 4 e estourando 8. Basicamente, sempre era 4 pessoas. Ok? Muito bem. Neste grupo aqui, a gente tinha os sermões. Deixa eu apagando aqui, para não ficar muito cheio aqui o quadro, para você poder fazer melhor aí. Ok. O que acontecia dentro dessas esferas? O que acontecia dentro desses grupos aí? Dentro da sociedade, a gente tinha o sermão, ok? Cânticos, orações e ofícios. Os ofícios, no começo, eram meio tímidos, porque não era uma igreja. Mas depois que ela teve que se tornar uma igreja, tornou-se mais frequente. Aí tem a festa ágape, tem a Santa Ceia, aí tinha separação de obreiros. Nas classes, eles tinham o estudo, que era o estudo em cima do sermão. Por isso que eu falo, uma das minhas propostas para o Gessel era que a carta pastoral seja escrita com o sermão do domingo à noite. Bom, vamos continuar, só a sugestão. Então, o estudo, né? Temos aqui o estudo. Opa, deixa eu ver aqui. Tá, nas classes, nós temos o estudo. Nós temos o pastorado, que era o cuidado, o social, que aí eles atendiam a necessidade deles lá. Raramente aí um cântico, raramente era mais estudo em classes, né? Este grupo aqui da sociedade era na capela, ok? As classes eram nas casas, e as bandes eram nas casas também. Geralmente, a casa do líder. Já nas bandes, nós tínhamos a mentoração, ok? Mentoração, seguida de discipulado, ok? Discipulado e o cuidado, não é cuidado, discipulado e o crescimento, porque então é daqui que saía a liderança. Olha que interessante. Ô, pastor Mateus, pena que tinha que ter umas 3 horas hoje, cara. Estou pensando na superfície. Aqui nós tínhamos o crescimento. Esse crescimento era com vistas ao ministério. Crescimento com vistas ao ministério. Então, vamos lá. De novo, você que está em casa aí, repete comigo aí. Sociedade. Isso, sociedade. Sermão, vai lá. Cânticos, orações e ofícios. Classes. Estudo, pastorado, social. Bandes, vamos lá? Mentoração, discipulado e crescimento. Aí você vê, através disso aí, que essa eclesiologia, se eu pudesse abraçar isso aqui, eu não vou dizer assim perfeita, mas é algo maravilhoso em se tratando do organismo vivo de igreja. Pessoal, você está sentado em casa? Não é possível que também esteja em pé, em pé só eu. Gente, você está sentado? Isso aqui tem 300 anos de vida, meu. E é uma coisa super atual. Sociedade, eles chamavam de sociedade porque não podia chamar de church. Church é igreja. A igreja oficial era a única que tinha ainda a igreja anglicana. Mas eles se reuniam nas capelas, que eram anexos. E também havia aqui também partes de ensinos também nas capelas. Sempre era acoplada com mantimentos para dar para os pobres.
e escola para as crianças aprenderem a ler e escrever, e algumas outras artes também. Lembrando, gente, presta atenção, que no começo não era EBD, tá? Escola Bíblica Dominical. O começo é ED, era Escola Dominical, Sunday School, era Escola Dominical, porque na Escola Dominical havia mais matérias, e não somente a Bíblia. E durante também a semana tinha também escola, né? Até que nasceu Kings Wood, e depois nós demos para o mundo o modelo da escola pública, que foi um modelo também nascido na Prússia antiga, que hoje é a Alemanha, em 1917, por aí. Depois a gente vai, através do Kings Wood, do trabalho de George Whitefield, começar as primeiras escolas públicas. Aí vem o iluminismo, né, com Voltaire, com Rousseau, e eles vão reclamar o Estado para a educação. Só que nós já estávamos há 32 anos na frente deles, né? Isso a história não conta. Então, tinha esse espaço social também aí. E nas classes, eles minuciavam o que foi o sermão. Aquilo que o sermão falou, do modo como o sermão foi colocado, o que o Wesley quis dizer, ou quem pregou. Geralmente quem pregava era o Wesley na sociedade. Lá em Londres, a sociedade chegou a ter mais de 5 mil membros, né, rapaz? Uma coisa assim, contável. Há uma coisa que é interessante ainda na sociedade, é que havia um cartão, tipo assim, um cartão que a pessoa registrava a sua frequência e o seu crescimento espiritual. Se aquele cartão não fosse renovado em 3 meses, automaticamente cerol. Cerol quer dizer, cortava. Automaticamente aquele membro era cortado da membresia. Por quê? Porque não estava de acordo com as regras da sociedade. Para a sociedade e para as classes, o Wesley criou as regras gerais. Não vou dizer regras gerais, não. As regras da sociedade. Regras gerais são outras coisas mais abrangentes aí. Ele criou as regras. Então havia algum tipo de condição para se participar. Por exemplo, para ser membro da classe, tinha que ser assíduo na sociedade. E para ser membro de uma band, tinha que ser assíduo da classe. Era muito rígido o negócio. Ele estava ali em cima da pessoa, né? Ele criou, então, algumas regras gerais, desculpa, não gerais, algumas regras para a sociedade e para as classes. Já aqui, nas bandes, a coisa era bruta. Aqui o negócio era tora, o negócio aqui era difícil. Porque aqui nós temos a presença de pessoas do mesmo sexo, e talvez da mesma faixa etária. Aqui era reunião de mulheres ou de homens. Só que essa reunião aí era para chamar a pessoa na atenção do discipulado e do crescimento cristão. Daqui a pouco eu vou ler as perguntas que se faziam lá, que se fizer hoje, se fizer essas perguntas hoje na igreja, as pessoas processam o pastor, processam a igreja. Como é que mudou, né? Misericórdia, como é que mudou? Nas bandes, as pessoas eram sabe, elas tinham que responder algumas perguntas muito difíceis, mas tinha que responder. E tinha que responder. Só que eles tinham um pacto de silêncio lá entre eles e um pacto de ajuda mútua. Sabe o que me chama a atenção aqui? Não sei se o bispo também, não sei se o bispo está me assistindo agora, eu não sei se tem mais SD me assistindo o pastor, mas olha só, a bomba explodia na Band, o problema era aqui, ó, na Band. O pecado era confessado aqui, o vômito era aqui, as mazelas, tudo aqui, só que tratava aqui e não ia para a sociedade. O titular lá, o sênior, não ficava sabendo desses problemas. Eles eram, eita, gente, eu já falei, tinha que ter 3 horas para falar sobre isso aqui. Era um corpo tão sadio, né? Tão sadio, que o corpo se curava. Hoje em dia, pastor virou delegado, pastor virou psicólogo, pastor virou frentista de posto de gasolina, pastor virou carreteiro, pastor virou tudo, porque tudo é pastor. Qualquer coisa que acontecer, pastor, o irmão não falou hoje, é o pastor. Sabe, nesse sistema, eu vou explicar por quê agora. Vai, pastor, você só falou e explicou. Vou explicar agora. Aqui na Band, a pessoa tinha que confessar o pecado dela,
ela tinha que mostrar o pecado dela. E aí, o que acontece? Eles ouviam, eles acompanhavam essa pessoa, designavam alguém para acompanhar essa pessoa, para andar com ela. Essa pessoa era checada a semana inteira. Aqui, a classe não ficava sabendo disso e nem a sociedade. Hoje é o contrário, o cara pega a primeira coisa que sabe é a sociedade. E aí, ó, meu Deus, é difícil. Então, deixa eu ler aqui algumas perguntinhas da Band, ok? Quem sabe a gente pode instalar de novo, reinstalar as bandas na igreja brasileira. Olha só, perguntinha básica. Eu só tirei, ó, 1, 2, 3, 4, eram 69, tá? Vou deixar você feliz aí em casa. Você que está jantando agora e está tomando café, ou está sobremesa, como disse o pastor Mateus, vou deixar você à vontade aí. São 69 perguntas, na verdade, que é chamado autoexame de santidade. Eu até havia prometido ao bispo Elisiário que eu ia entregar para ele essa relação, né, dessas perguntas, e conversei com ele, o bispo Elisiário está na segunda região, e ele ficou muito empolgado. O bispo gosta muito desse tema, de santidade. E quem sabe cada pastor wesleyano andar com essas 69 perguntas. Então, é o autoexame. Os pregadores wesleyanos, eles tinham que parar quando fosse comer, quando fosse lanchar, quando fosse participar de algum lugar que eles ficassem parados, eles pegavam esse autoexame e faziam essas perguntas para si mesmos. Então, vamos lá. Eu escolhi só 1, 2, 3, só 5, para você não ficar sem graça e desligar aí a nossa transmissão. Primeira pergunta que se fazia aqui na Band, ó. Que pecado conhecido, ó, pecado conhecido ainda, hein? O cara tem que falar pecado conhecido. Porque desconhecido, se aqui não tem lugar para desconhecido, né? Que pecado conhecido você cometeu desde o nosso último encontro? Meu amigo, você tem que falar. Você tinha que falar. Não me conhece, não, irmão, estava orando. Glória a Deus, aleluia, salvação do Senhor. Não tem isso, não. Você tinha que falar. Olha, uma coisa que era escrito nos periódicos das bandas, assim, ó. Band não é lugar de fingimento. O cara podia mandar muito bem aqui na sociedade. No meio do povo, você vira um Zé, né? Agora, podia mandar muito bem aqui nas classes. Agora, nas bandas, não, cara. Segunda pergunta. Que tentação você encontrou? Você tinha que falar. Qual foi a tentação que você encontrou? Aí eu vi o dinheiro assim de uma pessoa dando mole, quase que eu roubei. Aí eu vi uma pessoa queria contar uma mentira para ela. Eu vi uma pessoa assim, uma senhora, né? Ou vi o caso da irmã. Eu vi um homem assim, eu queria... Sabe, qual a tentação que você encontrou? Eu posso continuar? Eu tenho a segunda pergunta ainda. Já tem gente desligando aí, saindo fora do chat. Como você foi liberto delas? Como é que, de alguma forma, você foi liberto dessas coisas? Como foi essa libertação? Qual foi a sua experiência de libertação nessas áreas? Você pensou, a outra pergunta, você pensou, disse ou fez qualquer coisa que tenha dúvida se é pecado ou não? É brincadeira essa pergunta aqui? Não. Você pensou alguma coisa? Quando você pensou que o Palmeiras é campeão nunca, será que isso é pecado? Quer dizer, o que você pensou, fez ou disse que você achou que fosse pecado? Porque tem um pecado que está escrito, tem um pecado que foi inventado e tem um pecado que eu penso que é pecado. Aí, se eu torno essas características, se alguém diz que era pecado para mim, ou se eu percebi que era pecado, ou se eu pensei que era pecado, então eu não pequei. Essa pergunta aqui, rapaz, é para travar. Essa aqui é a gravata, né? A travada que dá. Aí vem a última pergunta, que é o tiro do cavalo doente, dá o tiro de misericórdia, né? Qualquer coisa... essa aqui não. Eu vou deixar o próximo bloco. Essa aqui não lê, não. Essa aqui, se eu ler... Tá, eu vou ler, vai, eu vou ler. Qualquer coisa que você deseja manter em segredo? Existe alguma coisa que você está jogando para debaixo do tapete? Tem alguma coisa que você não quer contar, que está em segredo? Meu amigo, minha amiga, você tinha que responder essas perguntas. São só 5. Aliás, pastor, você olhou bem, eu olhei por cima. Eu catei assim aleatório para manter as 5 para você.
Pode ser que tenha pergunta mais profunda que essa. Eu estou brincando aqui, gente, descontraindo, porque, por causa do horário, alguém já está todo mundo cansado, sexta-feira, mas é uma pura verdade isso aqui. Eles se cuidavam uns dos outros na mentoriação. Quando você vê um quadro como esse aqui, você vê 3 fases em que a igreja se movia. Ela atendia o macro-grupo, ou seja, ela era uma instância de resposta para a sociedade, para o mundo em si, para todos que, de certa forma, esperavam da igreja. Ela era uma resposta. Quando você tem a classe, você tem uma resposta de ensino, de crescimento espiritual, mas não garante o discipulado. Porque, olha só, o que tem acontecido, que eu tenho visto hoje em dia em algumas igrejas, é que eles dizem que discipulado é estudo bíblico. Meu Deus, que visão pobre de discipulado. Não, você está lá com a pessoa e dá um estudo bíblico para ela. Isso não é discipulado. Isso faz parte. O discipulado se completa, além da classe, se completa na Band, quando desenvolve assim o caráter de mentoriação, onde a pessoa é acompanhada, ela é ouvida, ela não é julgada, ela traz para o ambiente o que ela está passando, e aqui se evita muita coisa. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse sistema aí é que as situações problemáticas eram resolvidas na Band, a não ser quando era um caso que exigisse a presença de Wesley ou de algum líder, o próprio Fletcher, né? O próprio Whitefield, o Max, e outros lá, que eram líderes também. De repente, Francis, Cook, mas não havia essa preocupação de trazer tudo a ele. É por isso que os sermões corriam livremente, é por isso que a palavra corria livremente, porque havia essa condição dentro da sociedade, dentro da classe e dentro das bandas. Deixa eu apagar agora essa parte aqui. Glória a Deus. A gente está com tempo bom ainda. Que bom. Vamos trabalhando isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Eu tinha que fazer aqui uns cards, porque a matéria é muito extensa para você dar em 50 minutos. Você precisa ter... Aleluia. Vamos lá. Ô, gente, isso aqui é minha sala de aula, tá? Quem está me assistindo aí agora, eu dou aula aqui. Aqui está o meu coração, aqui está a minha alma. E aqui é o meu playground, aqui eu me divirto. Aqui eu choro, aqui eu rio. Aqui eu ensino, desensino, falo, desinformo. Glória a Deus. Eu já trabalhava com aulas, né, online antes da pandemia, desde 2006. Quando a pandemia chegou, a gente incrementou mais um pouquinho, porque aumentou o número de alunos. Eu estava agora numa classe, o pessoal da Igreja de Nazareno, né, fazendo aí esse trabalho. Muito bem. Aí nós temos aqui... Opa, acho que eu puxei demais aqui. Câmera, ok. Temos aqui a eclesia, a eclesiologia. Eu não sei se o pastor Mateus lembra, uma vez em Portugal, que nós demos uma palestra sobre chamado e ministério. E envolvia esse tema aí de eclesiologia, né? E o chamado é para estar com ele, e o ministério é para você exercer as funções. E as pessoas, às vezes, juntam as duas coisas e ir embora no meio de campo, porque eu não fui chamado para o ministério. Eu fui chamado para estar com ele e enviado para o ministério. Então, aqui eu tenho, ok? Aqui eu tenho a vida orgânica da igreja, vida orgânica, porque a igreja é um organismo. E aqui eu tenho a vida do governo. Orgânico e governo. Aqui no orgânico eu tenho as sociedades, eu tenho as classes e eu tenho as bandas. Pastor, onde é que entra o Gessel aqui? O Gessel entra nas classes. Quiçá nas bandas também, né? Quiçá nas bandas. E aqui no governo
eu tenho o episcopal, e eu tenho o representativo. Representativo. Ok. A Igreja Metodista na Inglaterra, ela usa o sistema representativo. Ela é presbiteriana de governo. Não há bispos lá entre eles. O bispo foi uma função que nasceu a partir de 1784, quando a Igreja Metodista se tornou independente em solo americano, no dia 25 de dezembro de 1784, na conferência em Belcamp, ali em Baltimore, naquela região. Eu fui SD em Connecticut por 6 anos e eu tinha reuniões com o bispo lá em Baltimore, onde foi o começo da igreja. Então, a igreja era representativa. Deixa eu melhorar aqui esse representativo que foi meio apagado. Então, ela era representativa. Então, representativa. Ok? Mas, com a ascensão da igreja em sala americana, é apenas o episcopal que foi o bispado. Então, esse governo é o governo de instituição. O governo eclesiológico, nós temos sociedades, as classes e as bandas. Esse é o governo mais interno, é o organismo, né, vivo da igreja. E esse é o organismo mais representativo. Então, deixa eu fazer um outro quadro aqui. Deixa eu mexer aqui, fazer outra coisa para vocês aqui. Havia também um outro sistema eclesiológico que eles desenvolviam. Isso aqui é a matéria que dá 45 horas aulas. Bom, a lei... Opa! Ok. Além de tudo que eu falei... Aqui. Tudo que eu falei, existiam também os circuitos, as conexões. Os circuitos seriam hoje os distritos. Eu acho muito melhor o circuito, né? O circuito, ele agregava os itinerantes. Os itinerantes wesleyanos, eles viajavam de acordo com o convite que se fazia, e logo ele chegava que ele tinha comida e tinha pouso, né? Não tinha salário. Inclusive, tem uma ocasião interessante que o Wesley vai namorar uma menina chamada Isabelle Kickham. Ele teve 4 namoradas e uma esposa, né? Ele tentou 5 vezes, mas não conseguiu nenhuma, porque a esposa dele foi uma bênção, foi terrível. Então, quando ele vai namorar a Isabelle Kickham, ela é a irmã do Robert Kickham, que é aquele amigo do caso do Wesley lá do Clube Santo. O pai dela falou assim para ela: menina, não namora pregador wesleyano, não. Por quê, pai? Porque eles não têm dinheiro, eles não têm parada e eles não têm salário. A tradição já é antiga, né? Desde aquela época, ela já sabia. Oh, boy. Não, mas já mudou muito, né? Já mudou muito. Graças a Deus já está melhor agora. Aleluia. Durou um pouquinho. Ó, as conexões. Melhorar aqui as conexões. Então, as conexões. As conexões seriam hoje as regiões. As regiões. Toda a membresia metodista era colocada em circuitos e em conexões. Os circuitos tinham um pregador que visitava essas localidades. E aqui está a figura do SD. Aqui nasceu o SD, que tem o superintendente. O superintendente, ele fazia a visita por todos ali, para ver como é que estavam as sociedades, como é que estavam as classes, as bandas, e as conexões juntavam todos os circuitos. Dessa forma, havia algo homogêneo entre eles, né? Era um governo mesmo, sem ser governo. Como é que pode dizer? É uma azienda, não sei, né? Mas é dessa forma aqui. Nesse sentido, deixa eu falar aqui de novo, nesse sentido, nós temos uma eclesiologia dinâmica.
eclesiologia dinâmica. Dinâmica, ok? Porque na questão das sociedades nas classes e nas bandes, eu tinha o circuito que supervisionava o que acontecia aqui. Já nas conexões, eu tinha os circuitos e também as conferências. Ok. O que se decidia na conferência voltava para os circuitos e era jogado sociedade nas classes e nas bandes. Então, você vê aí um modelo de 300 atrás, dando um show para a gente de liderança. E a maioria eram voluntários, a maioria eram leigos, porque no metodismo, o sacerdócio universal foi uma das conquistas. Quando eu falo que nós viemos pela via paralela, que não passamos pela reforma, é que nós não somos frutos diretos da reforma, mas nós temos influência da reforma. Uma delas é o sacerdócio universal, que é essa questão do poder leigo na igreja. Outras são as solas, a justificação pela fé. Tudo isso já é uma herança da reforma, não nos torna reformados. A igreja metodista reformou pouca coisa, né? Teve sim, teve uma reforma. Os 39 artigos de Thomas Cranmer veio para 24 com Wesley, e os meios de graça que eram sacramentos católicos tornaram-se ordenanças no movimento wesleyano. Então, houve sim uma releitura, uma atualização. Então, você vê, o circuito aqui fazia rodar todo o maquinário, toda a engenharia. As sociedades, as classes e as bandes sobre o circuito alimentava a conexão reunia os circuitos e as conferências decidiam e voltavam para o circuito. E aí nós temos um modelo eclesiástico maravilhoso. Isso sem contar a liderança pessoal de Wesley. O que ele fazia na liderança pessoal, o que ele dedicava-se, né, para cada pessoa que estava ali, o ganho direto, as funções, as publicações, porque, gente, presta atenção, tudo isso aqui tinha publicações. Os sermões eram publicados, havia um jornal de Arminian Magazine, a revista arminiana, que se focava mais na doutrina. As publicações dos cânticos, muitos inários foram feitos por eles aqui. Quer ver uma coisa, gente? O Carlos Wesley teve uma ideia de fazer de fazer cânticos para as crianças. Como é que ele cântico para as crianças? Eram trovas pequenininhas, com musiquinhas pequenas. Tipo, vou lembrar na época dele, né? Coisa já mais recente, mas que a gente cantou na igreja local. Tipo, vamos lá. Vai abalar, quando Jesus voltar ao mundo. Vai abalar. Os famosos corinhos. Os corinhos nasceram dessa necessidade das crianças memorizarem as canções menores. Só que aí o pessoal gostou, porque os hinos eram muito grandes, muitas vezes, tinham muitas estrofes. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês, na questão da ideologia wesleyana, é que quando disse que o Carlos Wesley fez 5.500 canções, na verdade não foi tudo isso. Ele fez 6.500 momentos de canções. Havia música, por exemplo, uma música só para vários tipos de letra. Então, dentro de uma música tinha 5 letras, tinha 6 letras. Isso fez com que o acervo dele crescesse muito. Mas que foi muito bom, mesmo que até Isaac Watts elogiou o trabalho do Carlos Wesley. Temos aí, então, para você, o modelo da eclesiologia wesleyana. Espero ter chegado aí e atendido a sua necessidade de entender isso aí. Só lembrando que vou lembrar de novo, até você dormir e sonhar com isso.
Esse é o modelo, pastor Mateus, de 300 anos atrás. E eu vou falar para você, eu como pesquisador, né, metodismo, vejo isso aqui, algo, gente, hoje em dia, tem igreja que não tem isso aqui, né? Então, veja, eu não falei do governo episcopal, representativo, da instituição da igreja, mas eu falei do organismo vivo, que envolve toda a igreja. E isso aí eu creio que veio trazer um pouco de cooperação. Coloquei datas, coloquei locais, coloquei as formas, o jeito, a divisão, a filosofia, está tudo aí. É só você assistir de novo para você vir anotando e receber toda essa informação. Glória a Deus. Sim, pastor Mateus. Bem, pastor, muito bem, pastor Eliseu. Eu sei que o tempo está corrido, né? O pastor tem um compromisso ainda daqui a poucos minutos, como o pastor mesmo partilhou com a gente, que está aí na Igreja dos Nazarenos, dando aula também. Mas só me responda uma pequena dúvida sobre, Sim. até anotei aqui, sobre as bands, né? As bands. O pastor citou para nós que as sociedades foram criadas em Londres, 1739, as classes em Bristol, 1742. E as bands? O pastor acabou não citando. Sim, porque existem 3 biografias que apontam 3 datas ou mais. Na verdade, ela é oriunda das classes, porque foi nas classes que eles viram a necessidade de ter pessoas do mesmo sexo se comentando, mulheres de um lado, homens para o outro. E aí nasceu. Eu vou ficar com 1746. Entre 2 e 3 anos, elas apareceram com muita força, as bandas. Mas não há, na historicidade brasileira, tem várias pessoas que falam. Antes, quando eu estudava, pastor, e eu trazia informação, eu me firmava no autor, pegava um autor e ia lá e falava. Depois eu era contestado. Todo mundo fala, o Fischer, o Ratzenharter, o Dawkins, o Green, o Puberito, o Santo Barbieri, o Dawson, todos eles comprovam 1689 para as sociedades, todos eles comprovam 1642 para as classes, mas aí a miscelânea de datas para as bandas. É muita coisa. Então, eu não consegui ainda, talvez do Fischer, talvez, ele também não fala, eu já li várias vezes aqui, eu não consegui, pode ser que tenha, eu vou estudando página por página, então eu não posso precisar. Essa data aí, eu não tenho como precisar com os irmãos. Tem aqui algumas, mas é para não falar. Tranquilo, pastor. Eu sei que o seu tempo está corrido. A gente, como eu falei, pessoal, né? Hoje, infelizmente, não dá tempo da gente abrir para perguntas, mas só para a gente fechar e poder liberar o pastor aí para o próximo compromisso, teria como, de novo, o pastor mostrar para nós os livros que o pastor indica para que aquele que tem interesse de se aprofundar, pesquisar um pouquinho mais, possa estar adquirindo? Sim. Esse aqui, no caso do Weber, ele fala um pouco do que se cantava nas sociedades. Rapaz, é uma viagem, isso aqui é maravilhoso. Eu estou dando aula agora de Inologia Wesleyana Nazareno, que coisa linda. Muito bom esse livro aqui, ele fala dos cânticos das sociedades. O Notável Povo do Coração Aquecido, aliás, desculpa, o autor aqui, a editora é Editel, tá? Editel. Os autores são Luiz Carlos Ramos, Cimei Monteiro, Paulo Aires Matos, Carlos Alberto Rodrigues Alves. E ali. Aqui da editora Angular, é o pastor Odilon Massolá Chaves, historiador, o povo do coração aquecido, o notável povo do coração aquecido. Aqui fala sobre muito material de eclesiologia wesleyana. Não fala do movimento, mas das pessoas que trabalharam no que elas faziam também. Fischer é uma pérola, isso aqui você não vai encontrar. Eu vou até rir de você, não vai encontrar, mas tudo bem. Procura o que você acha. Este livro foi me presenteado pela Sônia D'Amico, esposa do pastor Alceu D'Amico. Ela faleceu há pouco tempo de problema da Covid, né? E ela me deu com muito carinho esse livro como um presente. Ela foi minha madrinha de tratamento. Poxa vida, foi uma aquisição maravilhosa. Fischer, Wesley e seu século, tá? Tem também aqui de Dário Salter, A Vida do Francis Asbury. A editora é a Secretaria de Missões da Igreja Metodista do Brasil.
Esse livro aqui, ó, olha o tamanho dele. Ele também conta um pouco da eclesiologia wesleyana dos Estados Unidos e não difere da britânica, só difere do episcopado. Aqui é episcopado, a britânica é representativa. E o Wesley, a explicação clara da perfeição cristã. Os maiores sermões pregados na sociedade sobre a cristã. A perfeição cristã na sociedade provocava a vida das bandes. A perfeição cristã era pregada nas sociedades, era discutida nas classes e era digerida nas bandes. Olha que coisa perfeita. Coisa maravilhosa. Pronto. É isso. Ótimo, pastor. Obrigado mais uma vez, né? Deus abençoe o pastor aí no próximo compromisso. E quando você fez a menção da mensagem sobre ministério e chamado, eu me lembro, nós estávamos na igreja da Mourisca do Volga, né, lá em Portugal, grupo de pastores reunidos, e Deus usou a vida do pastor com muita graça, né, para abençoar, para edificar a nossa vida. Foi um dia de quebrantamento ali na presença do Senhor, e essa mensagem ficou no nosso coração. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor Mateus. Um abraço a você, ao Miguel que está aí nos bastidores também, né? A Bispo Rames e toda a nossa família wesleyana aí da 8ª região. Tamo junto. Amém, pastor. Deus abençoe e bom compromisso aí. Deus continue usando a sua vida. Meus irmãos, nós já estamos encerrando o nosso café, né? Nosso jantar, nossa sobremesa. Eu sei que você foi abençoado e com certeza foi instigado, né, a pesquisar um pouquinho mais sobre a nossa identidade, sobre a nossa história. E antes de nós terminarmos, é só lembrar você que nós teremos a última sessão dessa temática no dia 30 de abril. Na agenda regional da 8ª região, estava programado para o dia 23, mas o pastor Eliseu conversou conosco, explicou uma dificuldade, nós já conversamos com o Bispo Rames, e estamos reorganizando para o dia 30 de abril, às 20 horas. Então, tanto os irmãos da 8ª, quanto de todas as outras regiões, ou de outras denominações, marque aí na sua agenda, marque aí no seu calendário do Google, dia 30 de abril, nós teremos a última sessão relacionada à identidade wesleyana. Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa noite, um bom final de semana, que o Senhor guarde a sua vida, guarde a vida da sua família, né, nesse tempo de extrema dificuldade que nós estamos vivendo. Cuide-se da melhor forma possível, não perca a sua esperança e saiba que Deus com certeza tem olhado por nós e nós vamos vencer esse tempo de desafio. Deus abençoe, uma boa noite a todos, no nome de Jesus.